Olá pessoal, a aula de hoje do nosso conselheiro Acácio será sobre Nova Era e os movimentos revolucionários. Eu vou pegar essa obrinha aqui, que eu escrevi. Em 2010 eu havia feito um trabalho de mais ou menos umas quase 200 páginas sobre natureza, Nova Era. Depois, em 2014, nós fizemos um seminário, vários seminários dentro do IMUB, e especificamente um sobre a temática Nova Era, né? Essa brochura aqui foi a brochura, na época, relativa ao seminário, porque cada seminário que nós fazemos no IMUB tem uma publicação específica relativa ao tema, não é? E eu subintitulei aqui Nova Era, ensaio sobre a nova consciência histórica e o sentido de responsabilidade universal. O assunto que hoje eu quero trazer para vocês, que está no início dessa brochura aqui, é um assunto muito importante. Vou tentar conectar rapidamente a Nova Era com a ideia dos movimentos revolucionários. Para quem quiser maiores detalhes, na aula do programa de rádio que eu faço todas as quintas-feiras às 8 horas da noite na Rádio Cultura Online Brasil, cujas aulas ficam disponíveis aqui nesse canal do YouTube, não é? Chamado O Conceito de Nova Era e os Movimentos Revolucionários. Para quem quiser maiores detalhes, é só ouvir esta aula maior, né? Aqui é só uma pincelada, porque essa temática realmente é uma temática muito importante. De saída, quando nós pensamos em Nova Era, via de regra, nós achamos que esta palavra é referente somente aos movimentos ligados a qualquer coisa relacionado a uma visão New Age. Nada mais equivocado do que esse aspecto, do que esse pensamento, aliás. A expressão Nova Era, ela surge enquadrada como um conceito na Idade Média. E o indivíduo que cunha a expressão e que a utiliza, né, e que cria todo um formulário teórico conceitual absolutamente robusto, é o abade calabrês Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore é o propugnador da teoria do Quinto Império, né? Ou das três idades do mundo. Em cima dessa teoria, a tradição portuguesa e muitas outras tradições, a francesa, a italiana, a inglesa, a americana, né, vão pegar um lastro, não é, e construir teorias específicas. Quando Joaquim de Fiore, que é um abade, coloca essa expressão Nova Era, ele o faz dentro de um sentido escatológico, né, e enquadrado na religião. À medida que o tempo vai passando, esta palavra e o seu uso e conceito extrapolam o sentido meramente religioso, o qual Joaquim de Fiore havia dado, né? E ela entra dentro do terreno da política, né? À medida que o tempo vai passando, sobretudo a partir do século XVIII, com a emergência dos movimentos revolucionários em escala internacional, essa palavra é definitivamente incorporada ao formulário teórico conceitual, mas aqui não mais com a estrutura a que havia sido concebida por Joaquim de Fiore. Então, nós não temos como entender
o cenário geopolítico atual, né? Nem como a forma como a economia se processa, a ciência se processa, se nós não estudarmos o campo da simbólica de um modo muito profundo. Todos os programas, todas as aulas que estão contidas neste canal versam sobre cultura simbólica. Evidentemente que quando eu me refiro à história, quando eu me refiro à filosofia, né, quando eu me refiro a acontecimentos políticos, acontecimentos recentes ou passados, todos eles estão enquadrados dentro de uma linha teórica conceitual que é esse grande pano de fundo que é a cultura simbólica, né? Bem, tais temáticas ficam até hoje, sobretudo no Brasil, elas não são discutidas, né? Nos países de primeiro mundo, essas temáticas não só são discutidas, bem como elas são profundamente estudadas. Existe um veto acadêmico brasileiro ao estudo dessas coisas, tá? Pois muito bem, então veja, aquilo que eu já falei para vocês, o século XVIII, a emergência daquilo que nós chamamos de movimento revolucionário, sempre teve revolucionários ao longo da história da humanidade. Isso é um fato, sempre teve revoluções, sempre teve guerras. Entretanto, eu já alertei vocês várias vezes que o século XVIII tem uma peculiaridade. Quando os movimentos revolucionários eclodem, eles eclodem dentro de uma linha e de um conteúdo programático de caráter cosmopolita. Uma coisa é você ter uma revolução isolada na Itália, na França, na Alemanha, na Flandres, né, em Portugal, em Espanha. Outra coisa é você ter um movimento revolucionário coordenado por sociedades secretas que tem uma linguagem específica de caráter universal, símbolos específicos de caráter universal, missão específica de caráter universal. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca. Tá bem? Então, o século XVIII, de fato, ele marca uma transição muito importante, né? Bem, a partir deste momento, tudo aquilo que nós vamos entender dentro do campo político, dentro do campo cultural, dentro do campo religioso, dentro do campo econômico, vão sofrer alterações formidáveis. Bem, então Joaquim de Fiore, que é um abade calabrês, né, cisterciense, ele, ao cunhar a expressão nova era, ele fala que a humanidade caminhará até um determinado momento e de um momento em diante acontecerá a reintegração dos seres criados e a parousia. Haverá o surgimento de um novo mundo, de um novo tempo, de uma nova era. Portanto, sobre esse contexto, o agente supremo histórico é Deus, né? Mas Deus não está fazendo manipulação cultural. Deus não está fazendo manipulação política. Deus não está fazendo manipulação econômica. O que vai acontecer? Esta palavra, do século XVIII em diante, quando ela é cooptada, aqui formalmente cooptada, pelos movimentos revolucionários internacionais, esses movimentos passam a falar de uma nova era. Não é? O que é a nova era? Você tem uma era antiga, digamos assim, que será consignada como uma era ultrapassada porque ela é impura, porque ela é cheia de pecados, porque ela é cheia de erros, e uma determinada equipe que não tem nenhuma característica religiosa, é uma equipe que tem um projeto de poder, de tomar conta do mundo, né? Essa equipe passa a dizer que o mundo que existe até aquele momento precisa ser destruído. E aqui é preciso entender que essa destruição é ipsis literis. É um fato concreto no qual eles vão se empenhar.
E a partir dessa destruição vai emergir um novo mundo, uma nova era, um novo tempo. Portanto, o agente histórico aqui não é mais Deus. São esses indivíduos poderosos, evidentemente, ocultos dentro de uma nobreza civil, eclesiástica, militar, atuando através de sociedades secretas, que se propõem a alterar a face do mundo. Mas esta alteração tem uma grandíssima diferença daquela alteração ou daquele mundo novo, como acontece no Apocalipse, né? E vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não mais existiam. É exatamente essa visão do Apocalipse. É a junção, a obra de Joaquim de Fiore, ela é uma mistura entre a profética, a apocalíptica, né, e a escatologia. Tá certo? Pois bem, os movimentos revolucionários se apropriam desse estudo e desta teologia no âmbito religioso, trazem isso para o espectro pessoal, para o domínio de um grupo, aonde aquele grupo se propõe a substituir Deus, o agente supremo, divino, intemporal, e eles se propõem a serem os representantes, não mais os representantes, mas o próprio Deus encarnado. E a função deles, portanto, passa a ser produzir esta alteração radical na sociedade. Sendo que esta alteração radical implica em eliminação da sociedade e em controle sociocultural da sociedade. Essa é a razão pela qual, a partir do século XVIII, nós vamos vendo que a estrutura de Estado, o conceito de Estado, o conceito de nação, o conceito de pátria, né, e a ideia que vem da lei, que surge com a Revolução Francesa, o império da lei, né, tudo isto passa a ser executado de tal forma que o Estado e certos grupos passem a exercer o controle sociocultural. Esse panorama não existe antes do século XVIII. A partir do século XVIII, ele vai se criando, ele vai se consolidando, até chegar a essa tentativa e a esse modelo que nós estamos vendo, que está sendo implementado claramente, de um controle global. Certo? Então a gente tem aqui 300 anos de experimentação de um processo. Bem, então voltando, a palavra nova era, ela está muito longe de ter um mero significado relativo a movimentos New Age. Tá? O movimento New Age, inclusive, veio na rabeira desse longo processo da concepção de nova era, né? E ele não pretende, de certa forma, alterar a face do mundo, mas ele lida com uma face identitária muito específica. Tá bem? Então, em termos assim de séculos, vamos dizer aqui, a gente tem 4 grandes momentos da palavra nova era. Quando Joaquim de Fiore cria, não é? Quando nós temos a Revolução Científica, né, ou o Renascimento, quando a gente tem os movimentos revolucionários, e a partir do século, a mutação do século XIX para o século XX, em que a gente já tem aqui uma concepção clara de um modelo de governança internacional sendo implementado, né? E os hippies, ou o movimento New Age, ele surgiu no século XX, na rabeira de todo esse processo. Hoje, esse conceito, criado por Joaquim de Fiore, ele está perfeitamente colocado dentro da política, dentro da religião, ou daquilo que está se chamando de religião, né, no mundo inteiro, que é uma panaceia, dentro do discurso econômico, dentro do discurso filosófico, dentro do discurso acadêmico, dentro do discurso científico. Tá bem? Então,
o ponto nodal dessa questão toda é o seguinte: um certo grupo assume, portanto, para si, não é? Confere-se o direito inalienável de controlar corpos, mentes e consciências, sob o argumento de que a sociedade como ela existe tem um problema existencial de criação. Portanto, quando eles falam desta forma, eles estão se referindo a uma área específica da filosofia, que é a ontologia, que é a ciência do ser. Né? Ora, a nova era, a parte dos modismos que a cerca, a palavra, sobretudo se ela for enquadrada somente no âmbito dos movimentos New Age, né? Ela manifesta um mistério profundo, conceitual, que relaciona o nascimento e a morte. Né? Então, se você tem um grupo que fala que o que vem antes dele não presta e o que vem após ele é o que deve vigorar, aquilo que estava antes deve morrer para fazer nascer aquilo que virá. Eu vou dar um exemplo agora atual. O PT tentou lançar o Lula candidato durante 4 ou 5 eleições, uns 20 anos. A tônica do PT era sempre o seguinte: aquela política velha que existe está contaminada e tem que ser eliminada. Nós somos o novo. Nós somos aquilo que... Nós somos a ética, nós somos os puros, nós somos os perfeitos. O sujeito levou 4 ou 5 eleições candidatando-se e falando a mesma coisa. Repetindo o mesmo ritmo, o mesmo padrão, a mesma mensagem. Veja a carga simbólica disso. A população brasileira, num determinado momento, evidentemente foi levada a pensar. Ele pode ter razão. A política antiga está contaminada. Vamos tentar o novo, porque esse novo diz que é melhor do que o antigo, e vamos investir nesse novo. Deu no que deu. A mesma lógica de nova era, onde você tem um mundo antigo contaminado e um mundo novo que os puros e os perfeitos estão trazendo, a mesmíssima lógica foi trazida agora na eleição do Jair Bolsonaro. A direita, que se apresentou como a direita pura, perfeita e ilibada, fez um contraponto àquela política antiga, dizendo que ela era impura, que ela era insatisfatória, que ela era imoral e que eles eram os arautos da moralidade e dos valores. O resultado está aí. Não levou 20 anos com o PT no poder. 2 anos depois, verificou-se o que é essa falsa direita, né, manietada pelos generais e pelas Forças Armadas. O resultado está à vista de toda a gente. Está acontecendo agora, em São Paulo, curiosamente, porque o brasileiro não aprende, não é? Muitos indivíduos da falsa direita, ou que dizem que são nacionalistas, estão absolutamente de queixo caído com o desempenho do Boulos. Porque, uma vez que o petismo e o bolsonarismo, que se apresentaram como as grandes novidades, apresentaram as suas facetas de podridão, o Boulos não é do PT, é da esquerda, mas ele não é petista. Então, em cima desse discurso, ele é da esquerda, mas não é do PT, ele percebeu o momento de cisão entre o poder antigo e o poder novo para lançar-se como um novo poder que vai combater os poderes anteriores. É a mesma lógica, né? Então ele está se apresentando como o suprassumo da ética, o suprassumo da moralidade. Vamos ver o que vai acontecer com São Paulo, se o indivíduo for eleito.
não é? Mas, então, essa questão da nova era, ela fala, entre outras coisas, de uma sucessão. Quando você tem um grupo que se apresenta dizendo que vai entrar no lugar de um outro grupo, numa linha temporal histórica, nós estamos falando de uma sucessão, né? Nós estamos falando, portanto, de alguma coisa que está surgindo e de alguma coisa que vai desaparecer, né? Ora, isso que está surgindo pode nos dar a aparência, uma falsa aparência de ruptura. Porque isso que está surgindo surge como se fosse algo novo. E ele se apresenta como algo novo, faz aquela propaganda como se fosse o novo, para combater o modelo antigo, né? Então tem uma estrutura interna, essa guerra entre essas polaridades que são criadas, forçadamente criadas, por grupos específicos por trás do poder. Essa forçação de barra, à primeira vista, tem uma aparência de ruptura, de não continuidade, de substituição total de tudo aquilo que existe e daquilo que há de vir. Veja que os generais que foram saindo do governo de Jair Bolsonaro, e toda essa saída foi calculada, como Santos Cruz, por exemplo, que agora já se juntou com Sérgio Moro, como Santa Rosa, né? o Ramos, o Barros, todos eles que saíram do governo, Mandetta, estão tendo a pachorra de se apresentar como algo novo, diferente dos militares antigos, que tomaram conta e que transformaram o Brasil nessa tragédia em que ele está. Isso é o discurso da nova era, né? É o discurso que surgiu na Idade Média e que vem sendo reatualizado ao longo do tempo, não é? E esse discurso ele lida sempre com uma ideia de mudança, de ilusão, que advém dessa ideia de mudança, né? Então, o que está acontecendo, o estudo da cultura simbólica é extremamente importante, porque a gente vai identificar um ritmo, né, e uma unidade teórica conceitual que se repete ao longo desses séculos todos. Então, quando o discurso, quando a teologia no campo religioso foi transposta para o campo político e para o campo econômico, começou a surgir, portanto, uma elite que quer o lugar de Deus, digamos assim, não é? Apresenta-se como tal. Veja que o discurso religioso entrando dentro da política não está disfarçado, mas ele está aberto. Pastores fazendo propaganda política, presidentes falando em nome de Deus, e vai por aí afora. E é um fenômeno que não é só do Brasil, ele está espalhado pelo mundo inteiro. Então existe uma ação coordenada no mundo inteiro, não tenho dúvida disso. Por trás disso tem poderes muito grandes, né? Bem, o conceito de nova era, portanto, é um conceito muito curioso, extremamente profundo e que é atualíssimo. É preciso tomar realmente essa palavra a sério, extraí-la do âmbito New Age e até entender como é que a literatura New Age e os movimentos New Age lidam com a palavra nova era. Porque a forma como eles lidam é completamente diferente da forma, por exemplo, como os movimentos revolucionários vão lidar, como os movimentos políticos vão lidar, né? Bem, eu vou ficando por aqui e aconselho, portanto, para quem quiser se interessar um pouco mais sobre o assunto, embora eu já tenha falado sobre ele de várias formas nas aulas dos programas de rádio, assistam o último Culturas e Identidades, né? Onde eu falo sobre o conceito de nova era
e o surgimento dos movimentos revolucionários. Lembrando sempre que em uma aula de 1 hora, evidentemente que a gente não consegue esgotar o tema. A gente consegue trazer o tema para começar a ser conversado, né? Mas, então, vamos prestar atenção a conceitos muito fortes que as pessoas falam em movimentos revolucionários. Elas estão vendo que existe uma mexida internacional de controle sociocultural. Mas o que isso quer dizer? Aonde que isso concretamente vai afetar a vida de cada um de nós? Como é que isso vai mexer no tabuleiro do cenário internacional? Essa gente não está brincando, né? E o que eles pretendem, que é o discurso revolucionário, é a criação de uma nova biotipologia para a humanidade. E é preciso entender o que é isso. Então, quando eles falam em apocalipse, eles estão falando muito a sério. Sobre a ótica desses pervertidos, o apocalipse não tem o conceito da religião, mas tem o conceito que eles mesmos criaram sobre o apocalipse. Até o próximo, Conselheiro Acácio.